Eu dizia nesse momento anterior da descrença da política e a quantidade de pessoas que deixaram de votar nas últimas eleições, ou que se ausentaram, no caso do Espírito Santo, 20% dos eleitores não compareceram, ou seja, 600 mil eleitores não compareceram às urnas. E também daqueles que votam nulo e votam em branco. Eu estava dizendo no momento anterior da questão da descrença da política, né? De onde vem essa descrença tão grande da população em relação à política? Há uma generalização no Brasil sobre política e políticos. E essa generalização, muitas vezes, ela vem de todos os lados. É muito comum que a imprensa, por exemplo, e aqui eu faço uma ressalva, eu não sou daqueles que demonizam a imprensa, muito pelo contrário, eu acho que a imprensa tem um papel crucial na democracia, mas o tempo inteiro, se a gente observa como, quando a imprensa trata da política, como ela se refere à política. Então, assim, o tempo inteiro é num viés generalista. Os políticos brasileiros, os políticos do Espírito Santo, os deputados estaduais, o Congresso Nacional, sem nunca fazer sequer a distinção que poderia ser assim: a maioria dos deputados estaduais, a maioria do Congresso Nacional, a maioria dos senadores, a maioria dos deputados federais, é sempre os. E quando se coloca dessa forma, impede-se a população de ver que não é todo mundo. Então, por exemplo, se você lê uma matéria assim: ontem os deputados federais e senadores aprovaram o aumento do orçamento secreto. Os deputados quem? Foram os 513 deputados federais, foram os 81 senadores, e aqueles que se posicionaram contra, se posicionaram como? O que eles disseram? Então, é fundamental que se separe o joio do trigo de tal forma que a população passe a perceber que os políticos não são todos iguais. E, aliás, a própria população deveria fazer essa reflexão. Eu li um livro de um filósofo espanhol há pouco tempo, que ele fala sobre a indignação da política. Ele não está falando especificamente do Brasil, ele está falando de uma forma geral, e que ele chega nesse ponto de que o esporte preferido das pessoas é falar mal da política e dos políticos. E essa questão de dizer os políticos são todos iguais, e parcela da população concorda com essa afirmação, aliás, não só concorda, como parcela da população propaga esse clichê. Então, se todos os políticos são iguais, eu passo também a acreditar que todos os eleitores são iguais. Porque, como eu digo sempre, político não cai do céu nem sai do inferno. Político sai das urnas. E quem os coloca lá são os eleitores. Portanto, se todos os políticos são iguais, então eu deveria acreditar que todos os eleitores também são iguais. E é óbvio que isso não é verdadeiro. E é muito curioso, dentro dessa falta de visão do que é a política e do que deveriam ser as funções dos políticos, o que é a função de um vereador, de um prefeito, de um deputado estadual, de um deputado federal, de um senador, de um presidente, de um governador. As próprias pessoas que falam mal da política e dos políticos, elas contribuem para que a política se deteriore ainda mais. Porque, muito obviamente, o ser humano, visando muitas vezes os seus interesses próprios, e o grande intelectual Norberto Bobbio, no livro O Futuro da Democracia, talvez muitos aqui leram esse livro, tem uma parte que ele fala das promessas não cumpridas pela democracia. E uma das questões que ele coloca é que quando a democracia ela surge, ela passa a ser uma prática, principalmente no mundo ocidental, acreditou-se então que se nós pudéssemos escolher os nossos representantes, nós escolheríamos sempre os melhores entre os melhores. Há dois problemas aí. Primeiro, que nem sempre são os melhores que se candidatam. Segundo, o ser humano,
regra geral, ele é movido muito mais por interesses pessoais ou de grupo do que efetivamente pela coletividade. Por exemplo, quantos por cento dos eleitores brasileiros, ao escolher o seu candidato, seja vereador, deputado estadual, deputado federal, ele escolhe pensando na capacidade daquela pessoa de trabalhar pela coletividade e não para os seus benefícios próprios, e sem observar se aquela pessoa participa da sua igreja, se é do seu time, se é seu parente, se é conservador, se não é, se é progressista, etc. Quantas pessoas fazem efetivamente essa análise? É uma quantidade mínima. Então, a reflexão a respeito de como nós enxergamos a política e como nós enxergamos o político, a sociedade tem que se colocar nesse contexto. Mais uma vez eu digo, os políticos são escolhidos pela própria sociedade. E como é que a sociedade tem escolhido esses políticos? Baseado em quê? Em que tipo de análise? Então, a situação da política como um todo, e política com P maiúsculo, e política na amplitude do que essa palavra significa, é uma situação realmente muito preocupante, porque, como disse anteriormente, dentro dessa polarização existente no Brasil, entre uma pseudo-esquerda e uma pseudo-direita, não há espaço para debate da política propriamente dito, porque esses grupos se transformaram muito parecido com torcida de futebol do que efetivamente com grupos que defendem modelos de governos e políticas adequadas para resolver os problemas da nação. Então, se a gente continuar nessa batida, é impossível se cobrar qualquer tipo de política. Mais uma vez eu afirmo, se considerar tanto em nível federal quanto em nível estadual, independente de quem vai vencer, o que é que a população pode cobrar do futuro presidente ou do futuro governador? Uma vez que as políticas propriamente ditas para amenizar ou resolver os problemas da sociedade não estão sendo debatidas. É uma troca permanente de acusação ou então de discussões paroquianas, de discussões de ordem moral, de ordem comportamental, que nada, absolutamente nada tem a ver com resolver os problemas da saúde, da educação, da segurança, da agricultura, da pobreza, da fome e por aí vai. Então, a partir de uma discussão tão rasa, daquilo que se chama de política hoje, que cobranças a sociedade pode fazer posteriormente? Se a gente observa também no âmbito do legislativo, então, essas pessoas eleitas para a próxima legislatura, por exemplo, do Congresso Nacional, boa parte delas, o que é que a sociedade pode cobrar efetivamente, porque o que é que essas pessoas propuseram à sociedade efetivamente em termos de política para resolver os gravíssimos problemas que acometem grande parte da população brasileira. A situação de se discutir política em alto nível no Brasil, ela é fundamental. Ela é extremamente fundamental, porque dentro do panorama que nós estamos vivendo, sobra cada vez menos espaço para as pessoas que discutem política seriamente fazer essa atividade, exercer essa atividade e, sobretudo, que essas pessoas sejam notadas efetivamente pela sociedade. Então, ou a gente retoma a ideia do que é política e retoma as discussões em cima daquilo que realmente interessa à sociedade, resolver problemas da educação, saúde, segurança, etc., ou nós estaremos caminhando a passos largos para o abismo. Muito obrigado, deputada Dilson.